Eu sou Cláudia Simplício e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode ter a sua independência financeira, sendo seu próprio patrão em um mercado altamente promissor e em expansão no Brasil. E para começar, eu te pergunto, faturar 5, 10, 20 ou muito mais é algo que parece interessante para você? Se sim, fica comigo nesse vídeo que eu já vou te mostrar como isso pode acontecer na sua vida. Bem, vamos lá. Eu sei que falar esses valores chega a parecer até balela, mas eu tô te falando de um mercado que cresceu de 2009 a 2019 quase que 2 dígitos todos os anos e que mesmo em período de pandemia foi capaz de crescer. Me diz, um mercado como esse te parece algo que tenha potencial? E sabe de que mercado que eu tô te falando? Eu tô dizendo do mercado de seguros brasileiro. Mas eu não quero que você acredite no que eu tô te falando só porque eu tô falando. O que eu quero é que você, de fato, você verdadeiramente ouça sim o que eu quero dizer, que você analise e tire as suas próprias conclusões. Mas eu ainda digo mais, se de repente você já é atuante como corretor de seguros, eu quero te mostrar algumas chaves essenciais para que a sua corretora possa de fato crescer, te dar lucro e chegar no porte que você tanto busca. E sabe por quê? Porque provavelmente você esteja sim trabalhando muito, mas da forma errada. E quando andamos em uma estrada com um rumo para o sul, não tem como a gente chegar no norte. E agora eu quero te dar uma bússola para justamente te colocar na direção que você desejar, seja ela qual for. E antes de eu aprofundar nesses pontos, eu preciso te explicar quem sou eu e com qual propriedade eu venho aqui falar para você sobre crescimento de negócio, sobre empresa, sobre sucesso. Bem, para você entender sobre quem é a Cláudia Simplício, eu sou uma pessoa que trabalha no mercado de seguros desde o ano 2000. Eu trabalhei por 8 anos como funcionária da Porto Seguro e em 2008 eu pedi demissão para abrir a minha própria corretora de seguros. Ou seja, são mais de 20 anos atuando no mercado segurador e 12 anos empreendendo. Para você ter ideia, de 2008 a 2015 eu atuei exclusivamente empreendendo na corretora de seguros. E eu te confesso que lá por volta de 2011 nós passamos poucas e boas. No meio dessa trajetória de corretora, teve momento que eu achei que nós teríamos que de fato fechar as portas e voltar até a ser CLT. E eu definitivamente não queria isso para minha vida. Mas para mim, o pico daquela situação ruim foi quando em 2011 a gente estava numa situação bem complicada, quando a corretora estava no vermelho e eu ainda tendo que fazer até empréstimo para pagar salário de funcionário. E eu não sei se você já passou por algo semelhante, mas pode apostar, não é nada bom a gente ver o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos sonhos desaparecerem porque a gente estava com algo a ponto de fracassar. Isso é realmente terrível e eu definitivamente não desejo isso para ninguém. E isso acontecia porque a gente estava fazendo meio que de qualquer jeito, no rumo errado. Nós estávamos fazendo 100% de forma instintiva, sem ter um passo a passo, sem ter um jeito certo para fazer as coisas. E lá nesse momento, no fechamento do ano de 2011, a gente decidiu que ou a gente mudava e fazia tudo diferente, ou infelizmente nós teríamos que fechar as portas. Foi quando nós fomos aprender, ir atrás, estudar, testar, aplicar, ajustar e fazer de fato diferente, até que nós conseguimos desenvolver um jeito, um modo, um método, que até então eu chamo de método Top Corretor. Mas hoje eu quero te falar não sobre o método Top Corretor, apesar dele ser muito importante para mim e para toda a nossa empresa. Isso porque agora, na nossa corretora, a gente adaptou essas coisas e nós passamos a fazer algo que é só nosso, o que eu chamo de método Evolution Hot Seg. E voltando à história, foi justamente pelas coisas que deram tão, mas tão certo, que em 2015, eu junto com os meus sócios, nós decidimos a virar o jogo e abrimos uma assessoria e treinamentos, justamente para dar suporte, cursos e apoio para outros corretores de seguro. Porque definitivamente, guardar o que a gente estava fazendo só para a gente não era mais o que a gente queria na nossa vida. E foi naquele momento
que a gente decidiu criar o nosso canal do YouTube. Não sei se você conhece, o canal Sou Corretora e Agora, que é o maior canal do YouTube com conteúdos exclusivos para corretores e para futuros corretores de seguro. E naquele momento que nós começamos a ajudar outros corretores, nós decidimos a vender a carteira que a gente tinha da corretora. E eu te confesso, muito disso se deu por minha influência, porque eu dizia que o que eu tinha era me encontrado no marketing digital, que eu não queria mais vender seguro, mas meus sócios sempre vinham me dizendo: mas Clau, você não precisa deixar de fazer o que você gosta, fazer marketing, ensinar e ajudar as pessoas. Você cuida do marketing, da parte acadêmica e nós cuidamos do resto. Mas eu juro que eu fui tinhosa. Foram 4 anos de luta deles em me convencer que a nossa maior força juntos não era só o marketing ou ensinar o corretor ou até fazer o serviço de assessoria para os corretores que nós temos como clientes, mas era sim nos envolvermos no processo todo, de A a Z, unindo assim as nossas habilidades e não só a minha habilidade em fazer marketing. E no ano de 2019 eu comecei a me questionar muito. Por que não juntar tudo em algo realmente explosivo? Até que nós decidimos por retomar a corretora. Porém, dessa vez com um novo propósito, com um novo objetivo, algo que fosse maior do que tudo que a gente já tinha feito. E isso justamente porque nós queremos juntar as nossas habilidades, que é unir a nossa experiência de corretor de seguros com a nossa experiência de assessoria e de apoio ao corretor, com nossa experiência em treinamentos e, claro, sem esquecer do marketing digital, que essa é a minha maior habilidade, afinal de contas. E quando a gente começou a colocar tudo isso em um mesmo local, a resposta não podia ser outra, além da gente renascer como franquia de corretoras de seguros. Então foi ali que nasceu a HotSeg. Mas tem uma coisa, se você ainda não é do mercado segurador, você pode aí estar de repente se perguntando: mas Clau, por que uma corretora de seguros é algo assim tão promissor? Então deixa eu te passar alguns números que acho que você vai gostar. Atualmente no Brasil, 70% dos carros não tem seguro. E se a gente for falar de moto, então, esse número aumenta ainda mais. Atualmente, 97% das pessoas não tem seguro para suas motocicletas. E se a gente for falar de seguro de vida, 82% ainda não tem seguro. Por aí, você já pode entender o quanto esse mercado ainda pode crescer e vem crescendo ano após ano. E cá entre nós, o mais legal é que eu não estou falando de um mercado que é iniciante, não. Eu estou falando de um mercado onde circula 270 bilhões, com B, por ano. E falar 270 bi é algo bem expressivo. E aí você pode pensar: mas Clau, quanto que uma corretora de seguros ganha desse montante todo que você está falando? Bem, vamos lá. O valor pode variar de um tipo de seguro para outro. Por exemplo, no automóvel, a comissão ela vai de 10% a 40%. No residencial, de 10% a 70%. Isso sem contar os ramos que têm a comissão vitalícia, como por exemplo o seguro saúde e o seguro de vida. Para você ter ideia, no seguro de vida, a comissão ela acontece de 2 formas. Primeiro, o agenciamento, que é aquele valor pago de comissão inicial pela venda, que pode ser aí de até 200%. Bom, né? E o vitalício, que é o valor que você recebe mensalmente, que ele vai aí de 10% a 40%. E esses percentuais a gente sempre calcula sobre o valor que a gente chama de prêmio líquido, que é o valor líquido que o cliente paga. Ou seja, esse mercado é algo altamente promissor para qualquer corretor que saiba navegar no segmento e assim ter um negócio verdadeiramente próspero. Mas as coisas boas desse mercado não param por aí e eu já vou te explicar por quê. Fazendo uma simulação aqui bem rapidinho e sendo bem franca com o cenário de um novo corretor de seguros. Se você começar sozinho e se você vender 2 seguros de carro por dia,
em um mês com 22 dias úteis, a gente vai estar falando de 44 negócios. Vamos supor que, em média, o cliente pague R$ 1.800 no seguro. Se você estiver trabalhando com uma comissão de 20%, a gente está falando de uma comissão bruta de R$ 360 por venda. E ao multiplicar esse ganho por 44 vendas, a gente está falando de um valor de R$ 15.840 de ganho bruto. E aí que começa a mágica desse ramo. Vamos pensar que isso você faz no primeiro ano. Se no segundo ano você renovar 90% dos seguros, afinal de contas, esse ramo é renovável. E ainda assim, mantendo o ritmo de 2 novos negócios por mês. No segundo ano, você vai ter 44 novos negócios, mais 39 negócios das renovações, o que vai dar 83 seguros vendidos. Se a gente for fazer a mesma média de ganho, vai dar R$ 29.880 de ganho bruto mensal. E aí vai ficar fácil você poder escalar essa mesma proporção para os anos seguintes. Mas se ao invés de você fazer 2 vendas por dia, se você fizer 4 vendas, consegue perceber como esse mercado pode ser poderoso e o quanto você pode escalar? E uma coisa é certa, contra fatos não há argumento. E esses números de projeções e comissões de mercado estão aí para qualquer um poder pesquisar na internet e tirar suas próprias conclusões. E quer uma outra coisa top do mercado segurador? A pandemia chegou no Brasil, assim como chegou no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, foram mais de 720 mil empresas fechando, e isso em praticamente todos os ramos de negócios, uns mais e outros menos. E posso dizer, o mercado segurador, perto de outros ramos, vem passando muito bem, obrigado. Eu não sei o quanto você conhece de mim, mas eu também tenho no nosso grupo de empresas uma assessoria e nós atendemos e ajudamos mais de 1.400 corretores. E em agosto de 2020, a gente bateu um recorde histórico de produção e fomos, inclusive, a top 1 assessoria junto com a nossa principal seguradora parceira. Ou seja, vendemos mais do que qualquer mês da história e mais do que qualquer outra assessoria tivesse feito até então. E isso, gente, em plena pandemia. E se você ainda quer mais coisas boas desse mercado, sendo corretor de seguros, você ainda pode atuar como simples nacional, o que vai fazer você pagar bem menos imposto do que outros mercados. E agora, se você ainda não é corretor, você pode estar aí se perguntando, mas Clau, como eu posso entrar nesse segmento? Como funciona o mundo dos seguros? Então vamos lá. A verdade é que existem algumas opções de caminhos para você. Primeiro, você pode não querer empreender e ser de repente um funcionário de uma corretora. E aí você vai procurar um emprego normalmente. Mas de verdade, se você está aqui comigo, eu acho que o que você está querendo é sim empreender. Eu tô certa? Então, a gente vai para o segundo ponto, que é como você se torna um corretor SUSEPado. SUSEP é o registro de habilitação do corretor. É a autorização para que você possa atuar no mercado brasileiro. E para você ter SUSEP plena, você precisa fazer um curso que dura em média coisa de 1 ano. Aí você precisa passar nas provas da ANS, que é a instituição habilitada para fazer esses cursos e essas provas. Sendo aprovado e tendo a SUSEP ativa, você já vai poder começar a atuar. Mas aí vem outros poréns que dificultam a vida de uma pessoa nova nesse mercado. Primeiro, alguns corretores têm muita dificuldade para se cadastrar em algumas seguradoras. Tem algumas que só cadastram corretores que são PJ. Tem outras que só cadastram quem já tem produção. Isso aquelas que aceitam novos cadastros. Mas se você está entrando, como você já tem produção? Uma outra coisa que é uma grande dificuldade de muitas corretoras é o fato delas não terem uma estratégia, um método para seguir e conseguir de fato vender muitos seguros. Aí elas acabam patinando e muito, sem conseguir de fato ter um negócio lucrativo.
Então, uma alternativa a isso é a terceira forma de como você pode se tornar um corretor de seguros, que é você adquirir uma franquia de corretora e assim pular algumas etapas e já poder atuar nesse mercado enquanto você estuda para ter a sua habilitação oficial. Ou, se você já é um corretor habilitado, ter uma boa franquia é uma forma de você conseguir seguir uma receita, a receita do sucesso de alguém, e parar definitivamente de patinar, assim como eu parei de patinar do jeito que eu fiz de 2008 a 2011. Mas uma coisa é fato, é importante saber que ter uma unidade de uma franquia definitivamente não é comprar um registro de atuação, é adquirir o conhecimento, os processos e a experiência do franqueador. Pensa comigo, por que vale a pena ter uma franquia como, por exemplo, Boticário, Chili Beans e diversas, óticas como Carol, Diniz, Cacau Show e diversas outras empresas? Elas não precisam de um registro profissional como nos seguros e mesmo assim tem centenas e centenas de lojas de franquia. E por que isso acontece? Porque se vai mais longe quando você faz parte de um grupo que já tem experiência, que já sabe como fazer. E é justamente por isso que vale também para quem já tem SUSEP, porque você vai seguir um método, um passo a passo de como você conseguir fazer as coisas darem certo aí dentro da sua corretora. Mas aí você pode se perguntar, Clau, mas franquia? Por que ter uma franquia se eu posso fazer tudo sozinho? Bem, realmente você pode e será uma escolha particular de cada pessoa, entendendo o perfil de cada um, porque de verdade, franquia não é para todo mundo. Eu já vou te falar alguns exemplos de quem não deve ter franquia, mas antes me diz uma coisa, por que uma pessoa aceita pagar milhões por uma franquia do McDonald's, ao invés de abrir a sua própria lanchonete de hambúrgueres? E eu mesma já te respondo. Quando você compra uma franquia, você compra o direito de usar a marca, os produtos e principalmente os processos e o know-how dessa empresa. Por isso, pelo mundo inteiro, as pessoas compram franquia para já comprar a experiência de alguém que já fez e assim conseguir minimizar os problemas e o perigo de fracassar. Isso porque ir sozinho é muito mais difícil. E eu te digo isso por experiência própria. É bem complicado quando a gente começa a fazer as coisas no negócio e a gente não tem para quem perguntar, a gente não sabe quais são as melhores práticas, quais as melhores ideias, quais os caminhos que a gente deve seguir. Mas uma coisa é fato, uma franquia não é para qualquer pessoa. Quer ver alguns exemplos de quando uma franquia não será uma boa para você? Primeira coisa, quando você é uma pessoa que gosta de tudo do seu jeito. E se não for do seu jeito, não tá bom. Em uma franquia, você tem que seguir as diretrizes da matriz, lá da franqueadora. E por mais que você tenha uma franquia que permite você opinar, assim como a gente aqui na nossa rede permite, a decisão final sempre vai ser da matriz. Pensa comigo. Você alguma vez já entrou no McDonald's e viu vendendo um lanche que não fosse da própria rede? Por exemplo, você já viu no McDonald's vender um hot dog? Então você precisa refletir sobre isso, para você não se arrepender depois. Pensa certinho, tá? Segundo ponto, se você quer comprar uma franquia para dar para alguém, estilo dá para o seu filho, dá para a esposa ou para o marido, eu te pergunto, será que essa pessoa quer de fato trabalhar esse negócio? Se for uma franquia de corretora, será que essa pessoa gosta de vender a ponto de você dar para ela? E eu te digo, se você comprar na esperança de talvez dar certo para a pessoa, você corre sérios riscos de se frustrar, porque normalmente dá errado. E você vai arrumar mais briga do que solução para sua própria vida. Você quer uma opinião sincera? Não faz isso. Eu já dei unidade de franquia, eu já dei inscrição de curso e, infelizmente,
As estatísticas dizem que quem ganha não sabe dar o mesmo valor de quem ralou para conquistar aquilo. Isso quer dizer que é em todo caso? Não, claro que não. Quer dizer que normalmente não dá certo. Terceiro ponto, não compre uma franquia achando que será garantia de sucesso, porque você pode ter escolhido a melhor franquia do mundo. Se você não arregaçar as mangas e ir para cima, seguir o passo a passo indicado pela matriz e fazer acontecer de verdade dentro da sua unidade, as coisas não vão dar certo. Entre para uma franquia disposto a trabalhar sim, seguir um método, uma direção e assim, com certeza, pode funcionar para você. Caso contrário, de verdade, não gasta nem seu tempo, nem o seu dinheiro. Quarto ponto, não seja impulsivo. Não haja com ansiedade na hora de comprar uma franquia. Para você ter ideia, a própria lei das franquias diz que o franqueador precisa te mandar a circular de oferta com pelo menos 10 dias antes da efetivação da compra, justamente para que você tenha tempo hábil de analisar e até mudar de ideia se assim for o melhor para você. Por outro lado, existem N motivos para você adquirir sim uma franquia, principalmente uma franquia de corretora de seguros. Mas isso então significa que pode ser qualquer corretora de seguros? E na verdade, cada uma delas tem as suas particularidades, tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, e vai caber a você e só a você analisar e decidir. E cá entre nós, a verdade é que eu não posso falar sobre outras franquias de corretora. Isso não seria nem ético da minha parte. Tá aí uma coisa que você nunca vai ver eu falando mal do meu concorrente. Você vai ter que analisar e tirar as suas próprias conclusões. O que eu posso te dizer e falar com muito orgulho é sobre a HotSeg e por que vale ter uma franquia da corretora HotSeg. Sei que agora você deve estar aí se perguntando, tá, Clau, conta mais, o que de vantagens e benefícios a HotSeg oferece? Então eu já te respondo. Nós preparamos muitos, mas muitos diferenciais aqui da HotSeg para que juntos nós possamos ser relevantes para você e para o seu cliente final e, claro, também para a seguradora. E se você já me conhece há um mínimo de tempo, você sabe que quando eu entro em uma coisa é para fazer barulho de verdade. E não é à toa que o nosso canal do YouTube, o Sou Corretor e Agora, é incontestavelmente o maior canal desse segmento, com conteúdos exclusivos para o corretor e para o futuro corretor de seguros. Para você ter ideia, nesse momento, o canal já tem mais de 210 vídeos, mais de 27 mil inscritos, o que significa 27% se a gente for comparar com todos os corretores ativos no Brasil, e com mais de 1.200.000 visualizações. Agora, se nossa empresa é assim tão focada em fazer marketing e fazer crescimento, pensa o que eu vou fazer para solidificar a marca na cabeça do cliente final. Afinal, é ele que vai comprar o seguro de você. Então é nele que eu vou focar todo o meu esforço para poder fazer marketing e fazer o nosso negócio crescer, para que você consiga vender mais. Então a força da marca e a força de quem está fazendo a marca é algo que quando a gente vai comprar uma franquia, a gente também tem que contar. Então, eu quero te contar algumas coisas aqui da HotSeg para te ajudar nessa análise e escolha. A HotSeg é uma marca nova como franqueadora, apesar do CNPJ já existir há mais de 10 anos. Mas de verdade, e deixando a modéstia de lado, a marca conta com a minha experiência. Experiência essa de mais de 20 anos de mercado segurador e que você facilmente pode avaliar olhando lá o nosso canal do YouTube. E seguindo então no porquê vale ter uma franquia da HotSeg, eu quero começar pelo ponto tecnologia. O mundo dos seguros já vinha mudando com a tecnologia e mudou e acelerou ainda mais com a pandemia. Mas infelizmente os custos de tecnologia nem sempre são suportados por todo corretor. Para você ter ideia,
Um bom sistema de multicálculo de automóvel que seja online, aquele onde o internauta faz a cotação sozinho, pode custar para o corretor, em média, na casa de R$7.000 ao mês. Salgado, né? Mas o franqueado HotSeg tem direito a essa tecnologia sem nenhum custo adicional. Então esse é um bom motivo para você ser HotSeg. A segunda coisa é que você, como nosso franqueado, tem um dos melhores multicálculos de automóvel e residência do mercado. E pode apostar, isso vai otimizar e muito a sua vida como corretor de seguros. Afinal, a venda começa no cálculo e um bom sistema de multicálculo vai te ajudar a vender muito mais. Terceira coisa que você vai poder contar com um sistema de gestão em CRM, onde você vai poder controlar todas as suas vendas, ter relatórios de ganho, planejamento de vendas, renovações e diversos outros relatórios que vão te ajudar a crescer mais. E como quarta ferramenta, o seu cliente vai ter um aplicativo para o celular, onde ele pode fazer as consultas que ele precisar e ainda ter descontos em vários locais, como farmácia, produtos eletrônicos. Para você ter ideia, recentemente o celular estava com R$400 de desconto para o nosso cliente. Próxima ferramenta, e essa vai te ajudar a vender muito mais. Vamos supor que você faça parceiros no intuito deles te passarem indicações. Aí você combina que a cada negócio fechado você vai dar para o seu parceiro alguma coisa, tipo uma remuneração, por exemplo. Aí você pode perguntar: como que você faz para controlar essas indicações? De qual parceiro veio? Além de controlar as comissões, os repasses, os pagamentos deles. Com essa ferramenta que a gente vai te dar, você vai ter um acesso fácil. Vai funcionar assim: você vai passar para o seu parceiro um link desses de internet de cotação, que inclusive ele pode pôr no site dele. E a cada indicação nova que chegar pelo próprio sistema, você já consegue saber que chegou uma nova indicação e de qual parceiro veio. E no fechamento do mês, você consegue puxar os relatórios, inclusive de comissão. E melhor, você ainda vai poder ter um relatório para cada parceiro, sabendo assim o que é devido para cada um deles. Bem, continuando a te contar por que a HotSeg tem muito para agregar para o seu futuro, eu quero te contar algumas coisas que, se eu não explicar melhor, fica parecendo balela. Sabe quando você ouve algo e o seu balelômetro vai lá em cima? Por isso, eu preciso te dizer: quando você vai comprar uma franquia, seja ela de qual ramo for, não só no mercado de seguros não, quem for te atender, quem for te vender a franquia, certamente vai te dizer: você vai ter o melhor treinamento, capacitação, transferência de conhecimento, know-how. Vai te dizer melhor atendimento e suporte do dia a dia. Vai te dizer marketing maravilhoso, que vai te ajudar a vender mais e mais. Mas aí é que mora o X da questão. Falar, qualquer um pode falar, mas você só vai saber de fato, sendo franqueado e testando as coisas que essa franquia te oferece. Sobre essas três coisas que eu acabei de te falar, o que eu posso te dizer em relação à HotSeg? Bem, sobre o treinamento e capacitação dos corretores, há 5 anos eu treino e dou curso para corretor de seguros. Eu já treinei centenas e centenas de corretores, isso nos cursos pagos, fora os 1.400 corretores que a gente tem como assessorado, fora tudo aquilo que eu ofereço gratuitamente nos vídeos do canal do YouTube. Então, pensando nisso, você vai poder imaginar o que eu faço nos treinamentos dos franqueados, aqueles que de verdade vão caminhar lado a lado comigo. Só digo uma coisa: o franqueado vai poder usufruir do método Evolution HotSeg, mas eu definitivamente não posso ficar aqui te contando tudo sobre ele, justamente para não ser copiada. Vamos dar um pouco mais de trabalho para esses copiadores de plantão, vamos combinar. Mas você que vai ser nosso franqueado, pode ficar tranquilo, porque nós vamos te ensinar desde o que é seguro, caso você ainda não seja do ramo, a como conseguir vender mais e mais. Falando da questão atendimento e suporte do dia a dia,
Hoje, eu e o meu time, a gente atende mais de 1.400 corretores na assessoria, como eu acabei de te falar. E de verdade, olha, quantas reclamações nós temos lá no Reclame Aqui. Vê lá, vê se você encontra qualquer que seja a reclamação. Não tem. Aí você pode pensar, poxa, Clau, mas a HotSeg é nova, não vai ter mesmo, né? Ok, então, olha, qualquer uma das outras empresas que a gente tem, seja a Ragaz, seja a Volage ou até mesmo os nossos cursos. Pode procurar, não tem. Isso significa que a gente nunca vai ter? Não, claro que não. Eu seria leviana se eu falasse isso para você. Mas isso significa que nós fazemos de tudo para cuidar bem de quem está conosco, seja o nosso cliente ou o nosso parceiro. E porque antes das coisas chegarem aos extremos, eu e os meus sócios e todo mundo do time, nós fazemos de tudo para solucionar os problemas. E porque problemas sempre podem acontecer. A diferença é o quão rápido você vai para solucionar aquele problema. E modéstia à parte, nós procuramos sempre dar o nosso melhor para que a gente possa cumprir com o que a gente acordou. Afinal, o que é combinado não é caro. E como terceiro item do que eu comentei, vem então o marketing. Então, aí eu fico até sem jeito de falar, mas foi o marketing, principalmente o digital, que fez a nossa corretora dar a volta por cima, lá de 2011 para 2012. Tanto que eu montei os nossos treinamentos muito pautado nisso. E o nosso maior e mais famoso treinamento é o Top Corretor, onde eu ensino justamente sobre marketing para corretores de seguros. Mas a questão do marketing é que não dá para falar o que nós de fato fazemos. Fica parecendo balela, sem de fato fazer. Então, o que eu posso te dizer é, se você está aqui nessa página, certamente você chegou até aqui pelo nosso método de fazer marketing. E certamente você ainda verá algumas propagandas minhas. Então, você vai poder sentir na prática como é o meu jeito de fazer marketing. De repente, você ainda pode estar aí se perguntando, mas Clau, me diz uma coisa, a HotSeg faz propaganda em grandes meios de comunicação, como TV, grandes mídias de massa? E a verdade é que não. E tão cedo eu não pretendo fazer. E quando chegar o momento dessa propaganda, não será paga pelo franqueado. E sabe por quê? Porque eu tenho uma visão diferente de como tem que ser o marketing das empresas. Propaganda de franqueado tem que ser aquela que vai te dar um resultado imediato ou em um curto espaço de tempo. E fazer propaganda em grandes mídias com o dinheiro do franqueado seria fortalecer a marca sim, mas para médio e longo prazo. E eu entendo que o franqueado precisa de resultados hoje e não para daqui 1 ano, 2, 10 anos. E tem mais uma coisa, franqueado aqui na HotSeg não paga percentual de produção para marketing não, porque eu não quero pegar o seu dinheiro e fazer propaganda que vá beneficiar outra unidade. Você vai precisar investir em marketing, é claro, toda empresa precisa, mas você vai dizer o quanto você quer investir e esse investimento vai ser unicamente para atrair resultados para a sua unidade. Mas para te ajudar ainda mais nesse começo e para potencializar as coisas para você, nós teremos diversas formas de atuação. Uma delas é a atração de leads. Leads esses que vão ser repassados para os nossos franqueados, como por exemplo o pacote de leads inicial, onde a matriz vai dar para você, franqueado, sem leads inicial, o kit inicial, sem você pagar nada por eles. Justamente porque a gente entende, a gente sabe que o começo de uma empresa é algo mais difícil. Isso porque você ainda não vai ter clientes. Então, o pacote de leads vai vir para te ajudar ainda mais, para ser um empurrão na sua empresa nesse começo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda assim falando de uma coisa muito importante sobre franquias de corretoras de seguro. É que diversas seguradoras procuram incentivar os corretores a vender mais. Então, por diversas vezes, elas fazem desafios.
E desafios esses que, se a corretora bate uma meta X, ela paga prêmios, inclusive para as franqueadoras, e muitas vezes prêmios em dinheiro e bem gordinhos. E aqui na HotSeg, todo prêmio em dinheiro, cada centavo que a gente receber, o franqueado que ajudou a receber, tem direito à sua proporção. Cada centavo é dividido. Não só as comissões do dia a dia, os prêmios também. E às vezes os prêmios são muito bons. Aí você pode estar pensando, mas Clau, nem toda franquia repassa o dinheiro dos prêmios para os franqueados? Bem, não sou eu que vou te responder essa pergunta sobre as outras, não. O que eu posso te dizer é sobre a HotSeg. Aqui você recebe a proporção de cada centavo. Outra coisa importante e que impacta diretamente nos seus ganhos e também nas suas despesas é sobre bitributação. Sempre que uma empresa recebe um valor, ela tem que pagar um imposto sobre esse montante recebido, certo? Então pensa comigo, a franquia recebe o valor da seguradora e paga os impostos. Depois ela repassa para você com desconto e você paga novamente imposto sobre o mesmo dinheiro. O que te faz assim? Bitributar, certo? Complicado, não é? Baita prejuízo. Mas aqui na HotSeg você não vai bitributar. Simples assim. Você paga o imposto para o governo só sobre o que de fato é devido da sua empresa. Para você entender melhor como isso funciona e como isso pode ser um prejuízo para você, suponha que você tem para receber sobre as suas vendas R$10.000. Aí esse dinheiro sai da seguradora e entra para a matriz. E ela paga, sei lá, 18% de imposto. Então, dos R$10.000, restam somente 8.200. Aí a matriz pega esses 8.200 e passa para você. E sobre esse valor, você vai ter que novamente pagar imposto. Dessa vez, se você for Simples Nacional, por exemplo, vai pagar lá 6%. Então, efetivamente, vai sobrar para você 7.708. Agora, se você não bitributar, significa que você recebe 10.000 e paga somente os 6%, o que vai sobrar para você 9.400. Ou seja, você fica com R$9.400 e não 7.708. Percebe o quanto isso faz diferença? A gente está falando de R$1.692 a mais para o seu bolso. Então, tá aí mais uma coisa legal aqui da HotSeg, hein? É mais din-din para você. Como franqueado HotSeg, você ainda terá a liberdade de tempo para poder vender cada vez mais. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todo o pós-venda será feito pela nossa empresa. Vai funcionar assim. Você negocia com o cliente, joga os dados dele no sistema e todo o resto, quem faz para você, somos nós. Para você entender, no dia a dia de uma corretora, algumas coisas dificultam o sucesso dos corretores. Por exemplo, a necessidade de fazer o pós-venda, de cuidar de um sinistro, de cuidar das emissões, ver se o cliente fez vistoria, se assinou o documento e tantas outras coisas que são importantes dentro de uma corretora de seguros. Isso é necessário, mas toma muito tempo do corretor. E aqui na HotSeg, nós seremos a área de produto e você a força motriz de venda. E sabe por que disso? Porque recentemente eu fiz um estudo e a gente identificou que os corretores já com carteira diminuem a sua força de crescimento simplesmente porque eles gastam grande parte do tempo atendendo os clientes em casos de sinistro, endossos, e com isso eles acabam vendendo menos. Então, na HotSeg, você definitivamente não vai precisar se preocupar com isso não, porque nós aqui vamos fazer isso para que você tenha liberdade de vender e a gente cuida de toda a emissão e o pós-venda. E pensa comigo, quanta trabalheira desnecessária o dono de uma franquia, sei lá, do Boticário teria se ele próprio fosse fazer os produtos.
Certamente muito mais do que só pedir os produtos lá para a matriz, certo? Então, é isso. Aqui na Hotseg, você vai cuidar das vendas e a gente vai cuidar para você do produto. E tem mais uma coisa boa. Pensando em te ajudar nas vendas e você dar aí uma economizadinha, aqui na Hotseg você ainda vai poder comprar aqueles brindes para dar para os seus clientes. E melhor, você vai poder comprar até uma unidade se você quiser. E por que eu falei economizadinha? Eu não sei se você já comprou brinde alguma vez, mas se você já comprou, você já deve ter visto que você precisa mandar fazer em grandes quantidades, sei lá, 50, 100, às vezes até mais, o que faz ficar mais caro, porque nem sempre você precisa de tudo isso. Aí o custo por unidade fica maior. E aqui você pode comprar até uma única unidade se você quiser. Outra coisa que você pode estar se perguntando, Clau, quais seguradoras que vocês trabalham? E posso te falar, o que você precisa se preocupar não são quantas, mas sim quais e qual o relacionamento que nós temos com elas. Sem contar que quanto mais seguradora tiver, se você optar em trabalhar com todas, vai ser ainda mais difícil para você. Isso porque cada uma delas tem as suas particularidades. Aí você precisa saber da vírgula, da vírgula, da vírgula de cada uma. Exemplo, aqui na Surrai, a cobertura de um seguro vai lá, roubo e furto, e tem 200 km de guincho. Já na Porto Seguro, tem compreensivo e tem vários tipos de guincho. Ilimitado, com menos, com mais, e as variáveis são diversas. Agora, imagina saber tudo isso de mais de 40 seguradoras. Mas para você saber quais nós temos, eu vou colocar aqui em algum lugar dessa página a lista atualizada das seguradoras para você, ok? Tá, aproveitando que a gente está aqui falando sobre as seguradoras, eu quero te falar também sobre os ramos de seguros. Eu não sei se você já conhece alguma coisa desse mercado ou não, mas acontece que existem mais de 90 ramos de seguro. De carro a avião, de vida a animal, de A a Z. E sendo bem franca, a ANS passa um ano inteiro ensinando a parte técnica de diversos ramos. Eles não ensinam a vírgula da vírgula de todos, porque ainda não é possível tudo em um ano. E você acha mesmo que em uma semana ou em 15 dias você vai verdadeiramente estar apto para vender 90 ramos? Acabei de falar. Cliente precisa de confiança. Você acha que nesse tempo você vai aprender as particularidades dos produtos, as vírgulas das seguradoras, saber a estratégia de venda, as questões de marketing e tudo mais que uma empresa precisa? Então, para você saber quais ramos nós atuamos, eu vou colocar uma lista atualizada em algum lugar aqui dessa página, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Vamos combinar então uma coisa? A gente vai começar primeiro te mostrando como ganhar dinheiro sobre um produto, depois outro, e assim a gente vai escalando nos ramos, ok? E sabe por que eu faço isso? Porque de nada vai adiantar você ter o conhecimento em um monte de produtos se você não souber de fato ganhar dinheiro nesse mercado. E antes da gente seguir, eu preciso te explicar algumas coisas que você precisa saber para entender com segurança antes de entrar nesse jogo. Bem, minha proposta não é para você ser um prestador de serviço ou um funcionário, não. Nada disso. Minha proposta é você ser empresário, ser o dono do seu próprio negócio, ser o dono da sua corretora de seguros de sucesso. Então, você vai ter também responsabilidades. E é justamente sobre isso que eu quero te falar agora. Para você poder estar com a gente, você precisa ter algumas coisas. Primeiro, você precisa ter ensino médio completo, ter mais de 18 anos, gostar de vender, isso é muito importante, gostar de vender, ter espírito empreendedor e estar disposto a arregaçar as mangas e fazer acontecer de verdade dentro da sua corretora. Além disso, vai precisar também ter um espaço para trabalhar. Para começar, não precisa ser um espaço alugado, nem comprado, não. Pode ser até dentro da sua casa mesmo, se assim você quiser. Mas sim, precisa ser um canto onde ele seja um local de trabalho,
onde seja um local tranquilo, sem criança chamando, sem cachorro latindo, sem música alta do vizinho, sem barulhos que não sejam profissionais. Afinal, a gente quer um ambiente profissional e não um ambiente doméstico. Mesmo que você esteja trabalhando home office, tem que ser algo profissional, ok? Uma outra coisa importantíssima, você precisa ter tempo livre para trabalhar, porque não adianta você falar que deseja ser um franqueado, mas na hora H, na hora do vamos ver, você não tem tempo livre e você começa a terceirizar as coisas. Como diz o velho ditado, é o olho do dono que engorda o gado. E nós queremos, de fato, que você, sendo um franqueado, você não trate esse negócio como sendo um mero bico para você, uma renda complementar. Não, nós estamos procurando pessoas para que realmente vistam a camisa da nossa empresa junto com a gente e não apenas para ser um bico, ok? E se você tem essas coisas que eu acabei de falar, a gente pode passar para os próximos passos. Agora que eu já te contei várias coisas sobre o mercado, sobre a HotSeg, vamos então a duas coisas importantes. Primeiro, quais são os tipos de unidade que nós temos? Segundo, quais os valores e as taxas de cada uma delas? Então vamos começar falando dos tipos de unidade. Bem, aqui nós temos 3 tipos de franquia: a prata, a ouro e a diamante. Na prata, você pode trabalhar com até 5 pessoas, sendo você e mais 4 pessoas. Nela, você pode trabalhar exclusivamente home office, mesmo que seja cada um na sua própria casa. E por ser em casa, aqui você não vai poder receber clientes, ok? Já na categoria ouro, você pode trabalhar em até 10 pessoas, sendo você e mais 9 pessoas. Nessa categoria, você pode trabalhar tanto em home office, como pode também ter um escritório nas características HotSeg. Ou você pode ainda fazer algo misto, parte em casa, parte no escritório. Lembrando que quem estiver em casa não pode receber clientes, ok? Já na categoria diamante, você pode trabalhar com pessoas ilimitado, ou seja, sua corretora pode crescer o quanto você quiser. Nessa categoria, você pode tanto trabalhar home office, como ter um escritório com a carinha HotSeg, como pode também ter um escritório frente para a rua, uma loja, também, claro, com a carinha da HotSeg. Mas eu posso te falar uma coisa? Sendo bem sincera, dependendo de onde você estiver, definitivamente não vale a pena você ter uma loja de rua. A loja costuma ter custos e despesas muito maiores. Se você está em cidades metropolitanas, de verdade, é algo que não precisa. Nosso escritório, por exemplo, ele é aqui em São Paulo e nós não temos loja para rua. E de verdade, nosso sucesso nunca dependeu de uma placa na porta. E não é isso que vai fazer você vender mais seguros. Claro, dependendo da cidade que você esteja, como algumas cidades são bem pequenas, pode ser que isso seja importante para você. Mas sendo bem franca, se você for home, se você for escritório com o método Evolution HotSeg, você pode vender independente do seu lugar físico. Por que você vai ficar vendendo só na sua cidade se você pode vender para o Brasil inteiro? Então vamos pensar assim, quando vale ter uma unidade do tipo categoria diamante? Quando você de fato quer fazer história e crescer e ter o seu próprio time. Mas claro, você pode começar com uma unidade do tipo prata, depois você faz o upgrade e vai para ouro, depois você vai para diamante, mas aí, na ocasião, você terá que pagar a diferença da taxa, sendo a taxa de adesão vigente na época, tá? Então vale aí você analisar se quer já começar com a diamante ou depois fazer o upgrade. Lembrando que em qualquer uma das categorias, quem trabalha de casa não pode receber clientes, ok?
E quanto custa para você ter uma unidade da HotSeg? Então vamos lá, eu quero começar falando sobre a taxa de royalties, porque ela vai ser sempre a mesma nas 3 categorias. Em qualquer tipo, em qualquer uma delas, você vai ter 70% de ganhos e a matriz 30%. E isso sobre as comissões e também sobre os prêmios de todos os valores. Lembrando, aqui a gente divide cada centavo recebido, nada fica só para nós. E aqui você também não bitributa em nenhum dos produtos. Falando da taxa de adesão inicial, aqui nós temos uma divisão por categoria de franquia. Na categoria prata, o valor da adesão é R$ 10.990. Na categoria ouro, o valor da adesão é R$ 15.990. Na categoria diamante, o valor da adesão é de R$ 25.990. Falando agora da taxa mínima de operação mensal. Ela é variável pelo tipo de unidade também. Na categoria prata, o valor da taxa mínima é de R$ 449 por mês. Na categoria ouro, o valor da taxa mínima é de R$ 699 por mês. Na categoria diamante, o valor da taxa mínima é de R$ 899. Mas aí, por que eu estou falando taxa mínima? Porque se das suas vendas a proporção da matriz foi maior que a taxa mínima, aquele mês a matriz fica só com os 30% e você não precisa pagar a taxa mínima. Quer ver um exemplo? Se as suas vendas geraram um total de 10 mil, nesse caso, 3 mil é devido para a matriz. E como esse valor é maior que a taxa mínima, aquele mês você não paga nada de taxa mínima. Ou em uma outra situação, uma situação inversa. Vamos supor que as suas vendas geraram comissões de R$ 2.000. Nesse caso, nossa parte proporcional é de 30%, que dá R$ 600. Mas se você tem uma categoria, por exemplo, a do tipo ouro, que a taxa mínima é de 699, então a cobrança aquele mês será pela taxa mínima, ou seja, 699 e não 600 reais. Faz sentido? E falando dessa taxa mínima mensal, eu preciso te dizer uma coisa. Se você assinar o seu compromisso de compra ainda esse mês e todas as demais documentações até o dia 15 do mês que vem, você não paga essa taxa pelos 6 primeiros meses após a assinatura do contrato. Isso porque eu sei que nesse momento você vai estar aí aprendendo a fazer as coisas e montando tudo. E eu sei que pagar mais essa taxa é um fator relevante aqui no início. E pensando em facilitar isso para você, eu vou isentar por 6 meses. Mas corre, porque você só tem até o final desse mês para analisar, para tirar todas as suas dúvidas e assim assinar o seu compromisso de compra. E agora que eu já te expliquei todos os detalhes e por que vale a pena você ser nosso franqueado, e se você está assistindo esse vídeo até agora, eu sei, você sim está pensando em ser nosso franqueado. Então, eu só vejo 2 caminhos para você agora. Primeiro, você clica aqui embaixo no botão Saiba Mais, preenche os seus dados para que um dos nossos vendedores entre em contato com você. Tire todas as suas dúvidas para que você possa analisar o quão assertivo pode ser isso na sua vida, o quanto uma franquia HotSeg vai ser bom para você. Ou você pode já ir além. Você pode já clicar no botão que tem aqui embaixo, do ladinho do Saiba Mais, tem o botão Candidatar-se. Preenche com todos os seus dados para que a gente possa já analisar a sua proposta, a sua ficha. Porque sim, para você ser HotSeg, você precisa cumprir alguns requisitos mínimos. E após você preencher a sua ficha de candidatura, seus dados vão para o nosso comitê de análise. E tendo você a sua ficha aprovada ou não, a gente vai entrar em contato com você para te dar o retorno.
Por isso, se certifica que os dados que você está colocando aqui estão preenchidos certinho. Então, só recapitulando, botão saiba mais se você tem dúvidas, botão candidatar-se se você já entendeu tudo sobre o nosso negócio e você já quer se tornar um franqueado, já quer mandar a sua ficha para a gente poder analisar, certo? Mas calma, antes de você tomar a decisão de realmente ser nosso franqueado, eu quero te pedir uma coisa. Respira fundo e me diz, você está afim de ser empresário, dono do seu negócio, ter todos os prós e os contras de se ter um negócio próprio? 2, você está afim de vender e vender muito? 3, você está disposto a fazer parte desse grupo que vai ser uma das maiores corretoras de seguros do Brasil? Se a sua resposta é sim para essas 3 perguntas, já clica aqui embaixo em um desses botões que aqui você já vai poder dar o próximo passo. Vai aqui, preenche, que eu tô esperando você do outro lado. Vem ser Hot Seg, vem!